Olá, hoje vamos falar aí um pouquinho a respeito de produtividade, a tão questionada. Será que nós somos produtivos ou não? Então vamos abordar aí um pouquinho do conceito, as medidas de produtividade, o que realmente é e o que a gente precisa fazer para alcançar. O conceito, a gente pode analisar um pouquinho aí que a produtividade ela requer a avaliação por meio de indicadores de sua produção versus os seus fatores utilizados. Eu digo que a gente tem que utilizar a tríade da produtividade. O que é a tríade da produtividade? É o tempo, a qualidade versus a quantidade. Então, assim, esses três fatores têm que estar ali alinhados dentro desses quesitos que nós vamos adotar e abordar ali diante do que é que a gente está falando, do que é que nós estamos analisando, sendo que é a nossa produtividade, da nossa equipe e assim por diante. Então, a produtividade, ela advém desses fatores associados, tanto das técnicas quanto das qualidades. E por isso a gente precisa entender um pouquinho o que são essas medidas de produtividade para a gente poder realmente compreender o conceito todo que está embasado em relação da produtividade. Então a gente tem que entender qual que é o cenário onde a gente está trabalhando, qual que é o cenário do escritório, qual que é o cenário da minha vida, se eu sou um associado, se eu sou um autônomo, como que eu estou trabalhando, qual que é o ambiente em que eu atuo, como estão sendo essas atividades, para que eu possa compreender se realmente essas medidas de produtividade elas são essenciais, Porque a gente precisa analisar os números. Os números, eles são extremamente importantes, porque sem os números a gente não consegue ter essas informações com precisão. Então, eu não consigo realmente dizer se eu sou produtivo ou não, e é o que geralmente acontece na prática, por falta desses dados, Esses dados realmente eles são quantificados, são os números que podem trazer ali para nós se nós estamos sendo realmente produtivos ou não. E além disso, os dados, eles precisam ser compreendidos de forma fácil. De nada me adianta ter aí uma relação numérica enorme se eu não consigo compreender. Se esses dados, eles realmente são difíceis, se eu levo para gestores ou para sócios e esses números, eles não são compreensíveis, tá? Então, às vezes é melhor ter uma noção básica do que são esses dados que eu estou levando para poder analisar a minha produtividade do que toda uma análise complexa que não leve a lugar algum, tá? Então, às vezes é muito bom prezar pelo básico do que pelo complexo que não me gere resultado. Então, os dados levantados, eles podem ser feitos semanalmente, mensalmente ou até mesmo diariamente, tá? Eu geralmente faço uma análise de dados diária, isso da minha produtividade. Mas se a gente está falando num contexto de escritório, a gente pode analisar esses dados aí semanalmente, eles podem ser analisados mensalmente, geralmente eles são fechados mensalmente, mas eles são pontuados nos softwares de forma diária, para que eles façam o conjunto dessa informação. Então, por exemplo, eu tenho em 2021, nós vamos avaliar a produção jurídica do escritório do que aconteceu em 2020. Mas para que eu possa fazer a avaliação dessa produtividade, eu tenho que ter esses dados lançados. Então, eu preciso entender quantas petições foram feitas, quantos atendimentos foram feitos, qual a qualidade desses atendimentos, dessas peças e das demais atividades jurídicas e a quantidade disso tudo, tá? E quando a gente fala da questão de tempo, a gente precisa avaliar o tempo, porque o tempo ele é extremamente importante para a gente poder questionar o que é realmente a qualidade de uma peça ou outra, de um atendimento ou de outro, e assim por diante. Para que eu possa ter, para que eu possa compreender essa noção de tempo, de qualidade, eu preciso avaliar esse contexto como um todo. E quando a gente está falando desses dados, o porquê que é tão importante eu avaliar os dados, entender se eu sou produtivo ou não, é para que eu possa alcançar objetivos, metas, buscar aquilo que é o propósito de vida ou é o propósito do escritório. Então, a gente sempre precisa alinhar essas atividades com a execução que a gente está entregando, com a entrega que nós estamos fazendo. Não simplesmente que a produtividade ou análise desses dados é um mero controle, uma forma de eu ter ali
a noção total de que está sendo realizado, do que não está sendo, né, para eu gerenciar a minha equipe como um todo. Não é só simplesmente isso. É porque dentro de um planejamento, esses dados e essas informações podem sim nos auxiliar numa tomada de decisão extremamente importante, tanto no modelo de um advogado individual, como de uma sociedade, de um escritório de pequeno, médio ou grande porte. Isso tudo vai ser influenciado, tá? Através desses dados que vão ser gerados e levados ali para análise. O que efetivamente ser produtivo? O que a gente entende, né, o conceito de produtividade que traz diante dessa análise é o quê? É o poder realizar uma determinada atividade no menor tempo possível. Mas não quer dizer que porque eu estou utilizando o menor tempo para realizar determinada atividade, que ela não tem qualidade. São coisas completamente distintas. Então, né, a verdadeira noção de ser produtivo é ter um equilíbrio entre as atividades e a qualidade, tá? Tem uma grande frase, né, dos livros aí que falam trabalhe 4 horas por semana. O autor traz uma reflexão muito importante e eu vou ler um trecho para vocês. Eficácia é fazer as coisas necessárias para deixá-lo mais próximo de seus objetivos. Eficiência é fazer determinada tarefa, seja importante ou não, da forma mais econômica possível. Ser eficiente sem relação com a eficácia é a regra geral do universo. Então é justamente isso, a gente poder compreender que a gente pode cumprir determinada atividade num tempo adequado, tá? Eu não preciso levar aí um dia todo para cumprir talvez uma atividade que seja simples ou que pudesse ali levar um tempo muito menor, um tempo mais curto e objetivo, que eu às vezes acabo despendendo muito mais do que realmente ela deveria ter e deveria ser utilizada para produzir o que realmente deveria ser entregue. E diante disso, da questão de produtividade, eu sempre faço uma reflexão. Para tudo isso, a gente precisa ter um autoconhecimento, tá? Dentre essas reflexões, eu pontuo 4 itens. O que eu quero de verdade na minha vida, eu preciso compreender. O que eu preciso mudar ou fazer de diferente. O que precisa ser eliminado para alcançar os meus objetivos. E quais são as situações que enfraquecem o meu foco e sugam a minha energia. Então, quando a gente está alinhando esses 4 pontos, eu preciso ter a noção do que realmente está me ajudando ou não e do que realmente eu quero alcançar. Porque a produtividade vai interferir muito nisso. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve. Se eu não tenho noção dos dados, eu não sei no que avaliar, no que aplicar, no que comprar, como entender, será que eu tenho lucro, será que eu não tenho? Então, todos os itens estão correlacionados, tá? Então, quando a gente fala de produtividade, eu sempre lembro questões básicas e simples. Lembro até mesmo de atividades físicas que nos fazem ter essa noção de produtividade, né? Por exemplo, para você poder, né, ganhar aí uma competição, uma corrida, que seja, corrida de rua, eu preciso ter o menor tempo, eu preciso ter uma boa performance e atingir a quilometragem determinada, né, que seja ali os 5, 10 quilômetros. Então, para eu chegar em primeiro lugar em 5 quilômetros, eu tenho que ter o menor tempo e tenho que ter uma performance boa. Então, assim, são 3 itens que eu tenho que compreender. E eu só vou conseguir ter essa noção se realmente eu estou tendo essa evolução diante do meu planejamento para alcançar esse objetivo, se eu verificar se eu estou sendo produtivo ou não. De nada me adianta fazer ali, por exemplo, caminhadas, se o meu objetivo é correr. Entendeu? Então, são essas determinadas situações que às vezes a gente consegue relacionar no dia a dia, que trazem a reflexão do que realmente é produtividade ou não. Outra frase muito interessante e que traz um pouquinho da realidade, do porquê que a gente consegue compreender, o porquê que as situações não acontecem, o porquê que a gente não é produtivo, é um livro que se chama A Única Coisa. A frase que o autor traz é a seguinte: toda vez que tentamos fazer 2 ou mais coisas simultaneamente, estamos dividindo o nosso foco e prejudicando todos os resultados do processo. A produtividade, ela tem relação direta com isso. Se eu estou realmente realizando uma coisa além do que eu preciso, eu não estou fazendo nada. Quando eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo,
Eu não estou fazendo nada, na verdade. Infelizmente, nós acreditamos que somos multitarefas, mas não é verdade. O ideal é que nós pudéssemos fazer, né? O ideal é que nós cumpríssemos uma atividade de cada vez. Por isso que é importante, quando a gente fala de produtividade, tanto a questão da agenda, a noção de tempo, a noção de organização, o porquê que eu tenho que ter toda essa noção geral para que eu possa ter o resultado da minha produtividade ou não. Eu preciso compreender qual é a minha agenda, tá? Como que eu estou me organizando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? Como que eu posso utilizar o modelo Kanban. Ai, não gosto do modelo Kanban. Então, vamos utilizar o modelo calendário. Posso utilizar o modelo de integração de projetos, né? Então, onde eu tenho mais de uma pessoa trabalhando numa mesma execução, que está relacionando uma atividade ou outra. Mas, para saber o que funciona comigo, né, diante do trabalho, para trabalhar em equipe e assim por diante, eu preciso ter esse autoconhecimento. Como funcionam as atividades? Como eu sou produtivo? Eu consigo trabalhar num ambiente compartilhado, eu consigo trabalhar num ambiente tumultuado, num ambiente com muita conversa, com muita atividade, muita interferência externa ou não? Como é a organização da minha agenda? Eu me organizo bem? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma equipe, nós geralmente recebemos uma agenda, recebemos as atividades que devem ser realizadas, mas a organização ela é feita pelo responsável. Então, se você não sabe se organizar, você não tem a prioridade, não tem um planejamento naquilo que está fazendo e não entende os 4 itens daquelas reflexões que eu trouxe, dificilmente a gente vai conseguir compreender se realmente a gente está sendo produtivo ou não, porque na verdade a gente só vai estar cumprindo, tá? Então por isso que às vezes a gente fala assim, existe técnica para a produtividade? Existe a sua, tá? Eu posso utilizar softwares, eu posso utilizar ferramentas que me auxiliem na contagem, na produção desses dados. Mas isso depende muito do que você faz, de como você faz. Tá? Às vezes eu posso ser produtiva à noite e se eu trabalhar durante o dia, a minha produtividade não vai ser entregue. Mas eu preciso ter esse conhecimento e saber se realmente eu estou sendo produtiva ou não. E eu preciso fazer essa avaliação, ter a noção disso para que eu possa dizer ali, olha, a minha produtividade ela é muito boa se eu trabalho num ambiente isolado, num ambiente silencioso, se eu trabalho no período da noite, trabalho no período da manhã ou no período da tarde. Mas esse conhecimento, quem pode dizer, sou eu. Eu vou levar esse conhecimento para a minha equipe e vou trabalhar isso junto com a minha equipe para que a minha equipe possa alcançar esse resultado, possa atingir o planejamento, a meta, o objetivo do escritório como um contexto todo. E aí a gente utiliza técnicas específicas para determinadas atividades, certo? Se tiverem dúvidas, mais informações, alguns questionamentos, deixe um comentário aqui, que aí a gente vai produzir mais, a gente vai trazer mais coisas e a gente vai compartilhando aí o que for possível para poder ajudar e compartilhar e levar essa rede adiante. E vamos seguir, né? Compartilhando conhecimento sempre. Obrigada!